E aí, pessoal, todo mundo que acompanha o mercado já se perguntou, né? Como é que caras como Warren Buffett ou Luiz Barsi parecem ter um radar para achar empresas fantásticas? Pois é, uma das ferramentas secretas dele está bem debaixo do nosso nariz. E hoje a gente vai decifrar esse indicador poderoso, o ROI. Bora mergulhar nisso. A pergunta de US$ 1 milhão é sempre a mesma, né? No meio de tanta empresa na bolsa, como é que a gente faz para separar o joio do trigo? Como achar aquelas que são, de verdade, umas máquinas de fazer dinheiro para os sócios? Olha, uma parte bem grande da resposta está num conceito que é simples, mas que é fundamental entender. Então, para organizar nossa conversa, se liga no nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é o tal do ROI, essa máquina de lucro. Depois, vamos para a prática, decifrar os números. Aí, claro, os pontos de atenção. Nem tudo que reluz é ouro, né? Vamos ver o ROI no jogo completo, pegar uma lição do mestre Warren Buffett e, no final, ver qual é o nosso próximo passo. Bem direto ao ponto. Beleza, vamos começar pelo começo. Afinal, que raio é esse tal de ROE? Pensa assim, ó, ele é tipo o velocímetro da empresa. Só que em vez de medir velocidade, ele mede a capacidade dela de gerar lucro. ROI é a sigla em inglês para Return on Equity. Traduzindo para o nosso bom português, é o retorno sobre o patrimônio líquido. E o que isso quer dizer? De um jeito bem simples, ele mede o quão boa uma empresa é em pegar o dinheiro dos sócios, ou seja, dos acionistas, e transformar em mais dinheiro, em mais lucro. É como se fosse um termômetro mesmo para medir a febre da rentabilidade. E a fórmula para isso, cara, é moleza. É só pegar o lucro líquido da empresa e dividir pelo patrimônio líquido dela. Fim. E onde a gente acha esses números? É tudo público. O lucro líquido está lá na DRE, a demonstração de resultados, que é tipo o placar do jogo, sabe? Mostra se a empresa ganhou ou perdeu dinheiro no período. Já o patrimônio líquido, esse fica no balanço patrimonial, que é a fotografia da empresa naquele momento. Ok, teoria é legal e tal, mas a gente sabe que nada funciona melhor do que botar a mão na massa, né? Então vamos pra prática. Vamos ver como isso funciona de verdade. Olha, o passo a passo é ridículo de simples. Primeiro passo, achar o lucro líquido lá na DRE. Segundo, achar o patrimônio líquido no balanço. E o terceiro, joga na fórmula e faz a conta. Simples assim. Então vamos lá. Vamos imaginar uma empresa qualquer. Digamos que no último ano, essa empresa teve um lucro líquido de R$ 100 mil, beleza? Guarda esse número aí. Agora a gente vai lá no balanço dela e descobre que o patrimônio líquido, que é a grana dos sócios, é de R$ 500 mil. Pronto, agora é só aplicar a fórmula. 100 mil de lucro dividido por 500 mil de patrimônio e o resultado é um ROI de 20%. O que isso quer dizer na vida real? Significa que para cada R$ 100 que os acionistas botaram na empresa, ela conseguiu gerar R$ 20 de lucro só naquele ano. Pô, nada mal mesmo, hein? Tá, mas 20% isso é bom, é ruim? Como é que a gente sabe? Bom, aqui no mercado brasileiro existe uma espécie de regra de bolso. Olha só, um ROI acima de 15% já é visto como bem saudável. Acima de 25%, aí já é excelente. Agora, se tiver abaixo de 10%, aí acende aquela luz amarela, sabe? É um sinal de alerta para investigar o que está acontecendo. Beleza, até aqui tudo parece fácil, mas agora vem o pulo do gato. Um RO alto é ótimo, claro, mas cuidado! Nem sempre um número bonitão na tela conta a história inteira. A gente precisa ser meio detetive aqui. É que o ROI tem umas pegadinhas. Por exemplo, uma empresa pode se encher de dívidas. Se ela faz isso, o patrimônio líquido dela diminui e, puf, o ROI vai lá para cima, magicamente. Só que o risco da empresa também foi junto, né? Outra coisa, imagina que a empresa vendeu um prédio. Aquele lucro entra no resultado do ano e infla o ROI. Mas isso não vai acontecer todo ano. É um lucro que não se repete. Então, a dica de ouro é: sempre se pergunte por que o ROI está alto. A qualidade desse lucro é muito mais importante que a quantidade. E se o ROI for negativo? Bom, aí não tem nem o que discutir. É bandeira vermelha na hora. Isso significa que a empresa deu prejuízo. Simples assim. Em vez de gerar valor com a grana dos sócios, ela queimou dinheiro. Cautela é pouco nesse caso. Olha, uma coisa importante de entender é que nenhum indicador joga sozinho. Pensa um ROI como o craque do time, o camisa 10. Ele é fundamental, mas ele precisa de um time forte em volta para ganhar o jogo. Por isso, a gente tem que olhar o campo inteiro. E falando nisso, uma dúvida que sempre aparece é: qual a diferença entre ROI e ROIC? A gente já viu que o ROI foca no retorno sobre o capital dos sócios. Já o ROIC
Bom, o ROIC é mais abrangente. Ele olha o retorno sobre o capital total investido na empresa, ou seja, a grana dos sócios mais as dívidas. O ROIC te dá uma visão da eficiência da empresa usando toda a grana que ela tem para trabalhar, não só dos acionistas. Então, como é que se usa o ROI do jeito certo como um profissional? Anota aí. Primeiro, só compare empresas do mesmo setor. Não dá para comparar banana com laranja. Um ROI de 15% para um banco é uma coisa, para uma empresa de software é outra completamente diferente. Segundo, olhe o histórico os últimos 3 e 5 anos. O que a gente busca é consistência. E terceiro, e mais importante, nunca olhe só para ele. Use junto com outros indicadores, como o P sobre L, o nível de endividamento. A meta é essa, achar empresas com histórico sólido de ROI acima de 15%. E agora uma coisa que quem investe para o longo prazo vai adorar ouvir. Empresas que têm um ROE alto e constante, geralmente são aquelas que pagam bons e consistentes dividendos. Pensa bem, elas são tão eficientes em gerar lucro que sobra dinheiro para reinvestir e crescer e ainda distribuir uma fatia do bolo para os acionistas. É ou não é a combinação perfeita? E para a gente ir fechando o raciocínio, nada melhor do que buscar inspiração no mestre, né? A filosofia do Warren Buffett tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tem uma frase genial do Buffett que diz o seguinte: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Para pensar nisso. O risco de verdade não é a bolsa subir ou descer. O risco é colocar dinheiro em algo que não se entende. Quando a gente para analisar um indicador como o ROI, estamos fazendo exatamente o que ele ensina. A gente está buscando entender o que está fazendo. E com isso, a gente diminui o risco e aumenta e muito as chances de ter sucesso. Beleza. Vimos a teoria, vimos a prática, e agora? Qual o próximo passo para transformar tudo isso em ação de verdade? Para quem quer ir além, aprofundar nisso tudo e aprender a montar uma carteira de aposentadoria com foco em dividendos, seguindo o método de gigantes como Luiz Barsi e o próprio Buffett, eu tenho um convite. Se inscreve aqui no canal Top Dividendos. O nosso foco aqui é exatamente esse, pegar a teoria e transformar na prática, na sua carteira. Entender o ROE é um passo gigantesco na jornada de qualquer pessoa que investe. Com ferramentas como essa na mão, o caminho para investir com mais conhecimento, com mais segurança, fica muito mais claro. A questão é, estamos prontos para começar a investir de um jeito mais inteligente e seguro? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.